Oi para você que está me assistindo. A gente vai dar início à explicação da atividade 3 do curso de arquitetura da Unicesumar. E aí, o que a atividade 3 pede? Ela tem todo um enunciado e nesse enunciado ele pede no final que a gente faça essas duas etapas. Que a primeira é baixar o arquivo, que está nesse link daqui. E a segunda parte é que a gente vincule esse arquivo ao Revit e faça uma topografia, insira uma vista 3D da topografia e faça uma tabela topográfica. Tudo isso em uma folha. E aí, com o arquivo baixado, já está até aqui aberto, eu tenho essas minhas linhas, que são as linhas de topografia que vão ser feitas durante essa aula. Para início, a gente precisa configurar as alturas de nível. E aí, como é que a gente faz para fazer essas alturas? A gente faz a elevação de cada uma das layers. Porém, para eu não ter o risco de selecionar uma layer que eu não queira, eu vou aplicar o comando lay iso e aí eu vou selecionar as layers que eu quero que sejam isoladas. Pronto, se eu passar o mouse aqui, ó, a gente vê que do lado do cursor tem um cadeado. E aí, essas layers daqui elas não vão ser selecionadas no momento que eu for selecionar as layers que eu isolei. E aí, a gente tem aqui ó, diversas alturas, 359,00, 359,200 até 360. E aí, se a gente for utilizar nas alturas normais, que estão aqui no 360, 359, o desenho, quando a gente passar para o Revit, ele vai apresentar um erro. E aí, para não acontecer esse erro, a gente vai fazer essa topografia desse terreno com uma altura mínima, que no caso aqui, ó, do 359 a gente não vai alterar o tamanho, mas das outras a gente vai alterar. E aí, eu clico na minha primeira layer que eu quero alterar, a gente já viu que aqui é 359,00, vou clicar com o botão direito em propriedades e aí eu vou fazer as elevações dessas minhas layers. Abriu essa minha aba daqui e tem aqui a elevação. Na de 359 eu não vou alterar, vou deixar do jeito que está, em 0 mesmo. E aí eu vou fazendo agora as outras. No caso aqui, ó, 320, eu vou botar 359,200, eu vou botar como elevação 0.2. Essa daqui é 320 também. E aí a gente vai olhar quais são 0.2. Quais são as elevações que eu tenho com a mesma altura. Vou dar ESC aqui, ó, para não selecionar, não fazer essa altura de acordo com essa outra. E aí eu vou fazendo isolado. Clico aqui, ó, 359,400. Essa daqui também é 359,400. Clico nela. E aí a gente vai observar que aqui no desenho existem alguns pontos de topografia que não estão indicados com altura. Esses que não estão indicados com altura, eu vou colocar eles na mesma altura desse de 359,400. E aí vou selecionando todos os que eu vejo aqui, ó. 359,00, não, 359,400. Vou alterar aqui para 0.4. Pronto, aperto ESC e aí eu passo para o próximo. O próximo aqui é o 359,600. Clico no 359,600 e aí eu vou procurando todas as outras que são de 359,600. Vou mudar, alterar a elevação para 0.6. Dou um Enter. Aperto ESC. E agora só falta essas outras duas aqui. A de 359,800
que eu vou alterar para 0.8. Aperto ESC. E aí eu venho na de 360 e altero aqui na elevação para 1. Porque se a gente olhar aqui de 359 até 360, aumentou em uma unidade. Ou seja, aqui a elevação está em 1 metro. Vou fechar aqui a minha barra de propriedades. E aí esse meu primeiro arquivo ele está configurado. Vou clicar aqui no A do AutoCAD e vou clicar em salvar como. Por que eu não vou salvar inicialmente? Para caso eu precise alterar alguma coisa nesse arquivo, eu não perder a base que ele tinha antes. Então eu vou criar um arquivo novo, no caso aqui, ó, vou mudar de curvas de nível para atividade 3, vou colocar curvas de nível 1, vou dar um salvar e pronto. Agora eu vou fechar aqui meu AutoCAD. O que eu tinha para fazer no AutoCAD eu já fiz. E agora eu vou para o Revit. E aí o professor disponibilizou um template original dele, um que ele criou, que já está aberto aqui. Nesse template base, a gente tem aqui a aba de 0 de térreo. Então eu vou aqui na minha aba inserir, clico em vínculo de CAD, que a atividade pede que tenha, insira o arquivo DWG no Revit e crie uma topografia usando o recurso a partir de vínculo. Vou clicar aqui em vínculo de CAD, vai me abrir essa aba e aí eu vou procurar onde está o meu arquivo de curvas de nível. Lembra que eu tinha salvado como curvas de nível 1. E aí eu venho aqui, ó, unidades de importação, altero para metro. O posicionamento eu altero da origem interna para esse alto, centro para centro. E clico em abrir. Pronto. Tenho aqui a minha planta do AutoCAD aberta, já com os níveis. E como é que eu vou saber que está realmente com os níveis? Eu venho aqui, ó, na minha aba de navegador de projeto e vou procurar por vistas 3D. Dou 2 cliques aqui nesse 3D e aí ele vai me dar essa informação de desenho. Clico em massa e terreno, clico em superfície topográfica e aí é onde eu vou começar a criar a minha superfície topográfica. Venho aqui, ó, em criar da importação e clico em selecionar a instância da importação. Quando eu passar o mouse em cima, meu desenho vai ficar selecionado. Dou um clique e aí ele vai perguntar em quais layers é que estão as minhas elevações. E aí eu já sei por teste próprio que as layers de MTD1 curvas e MTD1 curva mestre, elas são as que eu fiz a alteração de elevação. Então eu clico em marcar nenhum e aí eu clico nas minhas duas layers que eu sei que estão aquelas duas elevações que eu fiz no desenho do AutoCAD. Clico em OK e aí eu vou ter uma pré-visualização da topografia criada por esses pontos. Vou fechar aqui, ó, vou dar um OK e aí eu tenho o meu desenho aqui pronto. E o que é que eu vou precisar fazer agora? A gente vai precisar olhar, vou fechar aqui, ó, essa minha aba do térreo. Vou precisar olhar agora na questão da tabela topográfica, que já está criada nesse template do professor. Vou minimizar algumas abas aqui, para poder facilitar a minha visualização. E aqui eu tenho a tabela, ó, tabelas barra quantidades etapa. E aí eu vou procurar por corte e aterro. Cliquei aqui em corte e aterro, vai me abrir uma aba com a opção de corte e aterro para essa planta. Vou clicar aqui na minha planta 3D e vou clicar em WT no teclado. E aí ele divide
todo esse meu desenho. Vou clicar aqui no meu desenho. E aí, quando eu clicar em editar superfície, que eu selecionar algumas dessas minhas layers aqui, ó, e eu clicar aqui na posterior, que eu fizer minha alteração aqui, deveria ter alterado aqui. Por que que não alterou? Vou dar um Ctrl Z e eu vou explicar o porquê que não alterou. Vou dar um OK aqui. E aí, quando eu venho aqui em massa e terreno, eu preciso criar um outro terreno, porque a topografia ela é feita com o antes do terreno feito e com o que foi adicionado ou removido do terreno. Clico aqui em região com eixos. E aí eu vou criar uma nova superfície topográfica exatamente igual à já existente. Clico aqui. E aí vou clicar aqui no meu desenho. Pronto. Aqui apareceu esse errinho, não é bem um erro, é só um aviso. Vou clicar aqui em OK. E aí eu vou dar só uma pré-visualizada aqui para que a gente possa fazer as alterações na minha superfície topográfica. Vou clicar aqui em editar, ó, superfície. Vou selecionar essas daqui. Vou clicar aqui no centro do meu cubo. E aí eu vou fazer a minha elevação. Quando eu fizer essa minha elevação, aqui já vai me dar dados da minha superfície topográfica. E aí, venho aqui em modificar e editar superfície e aperto aqui em OK. Pronto. Feito isso, eu já tenho o meu desenho 3D, já tenho minha tabela topográfica feita. Venho aqui, fecho a tabela de corte e aterro e agora eu vou dar uma olhada aqui para a gente poder entender mais ou menos como é que está feito aqui o meu desenho. Pronto, eu vejo aqui que tem duas elevações que foram feitas posteriormente. E aí eu venho para minha aba de folhas. Clico aqui, ó, para minimizar as tabelas e venho na minha aba de folhas. Porém, eu não vou utilizar essas folhas daqui, eu vou criar uma nova. Por quê? O carimbo que o professor utilizou, e a gente não vai ter tempo de explorar isso direitinho agora, o carimbo que o professor utilizou nessas folhas daqui, ele é bem complicado de alterar. E aí eu vou precisar criar uma folha nova. Clico aqui no mais. E aí, quer dizer, clico aqui com o meu botão direito. Venho aqui, ó, em folhas novas, barra etapas, e clico para adicionar uma folha nova. E aí eu vou escolher o tipo de folha que eu quero. Eu posso usar uma folha A0, posso usar a folha A1, A2, A3, A4, mas no caso aqui eu vou utilizar uma folha A4, que seria mais fácil de adicionar em um documento. Lógico que dá para fazer com uma folha A3, porém eu quero fazer com a A4. Vou clicar em OK. E aí ela vai me dar essa folha A4 com essa visualização. E aí o que eu vou precisar fazer? Vou vir aqui na aba de anotar. E aí eu vou em linha de detalhe. E aí eu vou fazer um carimbo, no caso com um retângulo. Um carimbo pequenininho aqui, só para identificação, para dizer que foi feito com o meu nome. Vou selecionar a linha. E aí eu vou fazendo com o offset. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou clicar na cópia, porque aí eu vou copiando aqui, ó, essa minha linha, e aí eu vou fazendo esse meu carimbo. Aqui eu vou adicionar meu nome. Como é que eu faço para adicionar meu nome?
Volto lá na aba de anotar e venho aqui em texto. E aí eu vou clicar aqui, vou adicionar meu nome, vou botar Caio Bruno. Vou adicionar aqui embaixo o nome da disciplina. E vou adicionar também aqui embaixo o detalhe da folha. Vou botar aqui projeto topografia 3D. E aí, feito isso, eu agora vou precisar adicionar tanto a tabela topográfica que foi criada, quanto o meu desenho em 3D. E como é que eu faço para adicionar eles aqui nessa minha página? Vou minimizar aqui e vou procurar aqui em vistas. Vou clicar aqui nesse Concepção 0. Vou procurar o meu 3D novamente. E aí, eu seleciono o meu 3D, arrasto para dentro da minha folha. Não apareceu nada, porém, se eu tirar o zoom, eu vou ver que o desenho está todo aqui fora. E aí eu vou clicar. Cliquei, estou achando esse meu desenho muito grande para essa minha página. Venho aqui em escala, ó, e altero para o tamanho que eu quiser. Vou diminuir aqui para 1 para 500. E aí eu vou observar se o meu desenho diminuiu. Diminuiu, porém não está lá no local. Vou arrastar ele até a minha folha. Arrastei, vou ajustar aqui. Ainda está grande. Vou para 1 para 1000. Clique em aplicar. E aí eu vou fazendo todas essas minhas alterações até eu conseguir adicionar a minha planta topográfica dentro dessa folha. Falta o que agora? Falta a tabela topográfica. Vou lá na aba de tabelas, vou procurar por corte e aterro. Cadê corte e aterro? E aí eu arrasto para dentro dessa minha página. Corte e aterro. Pronto. E aqui eu já tenho toda a minha prancha pronta, digamos assim, editada a grosso modo, com o meu nome, que é o que pede a atividade, aqui, ó. Conclui o processo da topografia, insira uma vista 3D, a gente inseriu a vista 3D, uma tabela topográfica em uma folha com o seu nome e dados completos no carimbo. Imprima em PDF, e aí a gente vai aprender como imprimir em PDF, e envie o arquivo do Revit, que no caso a gente vai salvar esse arquivo depois, e o PDF junto para finalizar a atividade. E aí vou colocar depois o nome aqui da disciplina, vou alterar o meu nome aqui, que não está por completo, e aí eu vou apertar Ctrl P no teclado, vou dar um visualizar aqui, e aí eu tenho aqui a minha folha visualizada. Vou apertar ESC, Ctrl P novamente, e aí vou clicar aqui, ó, vistas e folhas selecionadas. Vou clicar aqui em configurar. Vou alterar aqui para A4. Vou ajustar aqui para zoom, que é para aparecer tudo da folha no centro da colocação do papel, e vou dar um OK. E aí quando eu colocar para imprimir, que aqui já está de print para PDF, pronto, aqui nenhuma vista foi selecionada. Por que não foi selecionada? Faltou aqui, ó, selecionar aqui, e aí eu vou desmarcar essa opção de vistas e vou procurar onde é que está a minha folha. Tá vendo aqui, ó? A minha folha é a 02 não nomeada. Clico aqui, vou dar o OK. Deseja salvar as configurações para utilizar em uma sessão futura do Revit? No momento, não. Vou clicar em OK. Você escolheu imprimir uma vista com folhas de arquivo selecionados? Sim. E aí eu vou salvar na minha área de trabalho. Vou colocar aqui, ó, folha 3D topografia.
concluir o processo aqui, vou minimizar e aqui a gente vai observar se realmente fez a minha folha. Tá toda aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Diminuir um pouco aqui o zoom. Ainda ficou faltando a questão do carimbo. Vamos voltar lá. Ctrl P. E aí, configurar. Ajustar para a página. Ok, vamos ver se vai funcionar agora. Vou alterar em cima dela mesmo. Sim. E agora a gente vai observar se foi criado aqui, ó. Caio Bruno, o nome da disciplina e o projeto Topografia em 3D. Eu ainda posso acrescentar algumas coisas se eu quiser. No caso aqui, para complementar a identificação, e aí eu posso fazer linhas de chamamento, mas isso aí é um assunto para uma outra aula. Na aula de hoje a gente aprendeu isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado fácil de entendimento. Qualquer coisa ou qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tanto por e-mail como pelo WhatsApp, que eu vou tentar da melhor forma lhe ajudar. No mais, um beijo e até a próxima aula. Bom, outra coisa que eu ia acabando esquecendo de mencionar é o seguinte. Aqui, quando a gente fez a impressão da nossa folha, ela ficou dentro de uma outra folha. E a gente quer que saia somente essa folha com as bordas. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no Revit, clico em Ctrl P, e aí na aba de configurações, eu clico em configurar, e aqui eu vou mudar de paisagem para retrato, aqui de ajuste para a página para zoom mesmo, e do deslocamento do canto para o centro. Quando eu der um OK, que eu pôr para imprimir, vou salvar aqui, ó. Vou salvar como já existente, porque eu fiz esse teste agora. E aí, quando eu for observar aqui esse meu arquivo que eu fiz, ele vai estar todo configurado certinho. Coisas que eu posso adicionar aqui nesse meu carimbo, no caso seria a questão da escala. Eu posso adicionar a escala do meu desenho aqui também. Posso adicionar número de folhas. E aí toda essa configuração de carimbo que a gente faria posteriormente. Então, agora realmente termina aqui. E até uma próxima.